E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo com Parentes, o podcast em que unimos carreira, negócios, amizade, lifestyle, bem-estar, esporte, música e boas conexões, como a que eu tenho hoje aqui, né? Personalidade de altíssimo valor. Eu sou Paulo Parente, advogado e sócio do de Blas Parente, Propriedade Intelectual e também do Instituto de Blas Parente. Hoje eu tenho a honra de receber uma convidada com uma trajetória extremamente sólida e, ao mesmo tempo, humana. Alguém que transita com muita propriedade entre o direito, o setor público, o mundo corporativo e a construção de políticas públicas. Ela é a Priscila Sacalém, secretária de Estado de Transporte do Rio de Janeiro, advogada tributarista, mestre em tributação e finanças pela UERJ, com MBA em gestão tributária, ampla experiência em direito corporativo, contencioso estratégico, assessora legislativa e participação direta em temas centrais de reforma tributária. É uma fera. Priscila, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. Eu tenho certeza de que esse papo vai abrir muitos bastidores que pouca gente conhece. Então vamos lá, trajetória, né? E vamos começar pelo início. Direito tributário, né? Eu como advogado, né? A gente sabe, minha filha acabou de se formar em direito também, recentemente, domingo passado, e a gente sabe que a primeira escolha romântica de quem entra na faculdade não é direito tributário, né? Então, como é que surgiu esse caminho para você? Foi uma escolha racional, uma curiosidade ou algo que foi se desenhando, né, ao longo da sua formação? Olhando para trás, teve algum momento decisivo, como uma experiência, um desafio, alguma pessoa que te ajudou a consolidar essa escolha pela área tributária ou financeira? Estou curioso aqui, os nossos ouvintes também. Vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Paulo. Para mim é uma honra estar aqui nesse seu trabalho maravilhoso do podcast e muito generoso também, né, sobre mim. Obrigada pelas palavras. É verdade, né? Você, como advogado, sabe muito bem que a gente, quando entra para fazer direito, a gente pensa nas carreiras de direito que são mais vistas pela sociedade, basicamente direito do consumidor, civil, até direito de família, né? A gente hoje vê Criminal é sempre criminal. todo mundo, Tá né? sempre na Começa. televisão, né? Eu me lembro que no mestrado eu tive que fazer o estágio docente e muitos alunos lá na UERJ querendo fazer família, né? Porque a gente vê hoje também muita questão relacionada a divórcio, filho, guarda. E aí o pessoal acha que na faculdade de Direito vai fazer direito. E tá certo também, né? Vai buscar, perseguir, fazer justiça. Mas o direito tributário, realmente, ele me escolheu. E foi curioso porque minha família toda é libanesa, né? Meu nome é Priscila Haidar Sacalém. Então eu sou libanesa da parte de mãe e da parte de pai. E eu sempre quis fazer alguma coisa que me vinculasse a alguma coisa internacional, ao direito internacional. Até na hora de escolher a faculdade, eu pensei, na época, conversando com meu pai, né? Eu entrei na faculdade em 2001. Então, naquela época, eu falava pro meu pai, pai, acho que eu vou fazer serviço social, porque eu tinha a irmã de uma amiga que fez serviço social e foi morar na França. E aí eu comecei a ver as carreiras, tinha aquele livro, né, das carreiras, que eu não me lembro o nome agora, mas era como se fosse uma enciclopédia do vestibular, que todo mundo olhava quais eram as carreiras, o que fazia em cada carreira. E aí meu pai, obviamente, né, libanês, né, filho de libaneses imigrantes, né, virou pra mim e falou, minha filha, que serviço social, tem que fazer uma carreira aí que te dê um Tem o dinheiro, dinheiro, né? tem Que que entrar o din-din, né? na época era medicina, engenharia ou direito, né? Não vai escolher perfumaria, não. E aí, eu pensei em fazer o direito para ir para a carreira do direito internacional. Eu falei, bom, então tá bom, tenho direito internacional, vou trabalhar com isso. Eu falo árabe, né? Minha família toda é Caramba, libanesa, então lá em que legal. casa a gente aprendeu a se comunicar em árabe desde criança. Então eu falei, vou usar meu árabe e tal. E aí comecei a estagiar, estagiei no TJ, estagiei em escritório, na Defensoria Pública, no Núcleo de Defesa do Consumidor. Aí apareceu um processo seletivo para um escritório de advocacia, que todos os clientes eram empresas aéreas internacionais, de aviação. Pronto, A juntou aí. Lufthansa, a TAP, todo mundo era cliente do escritório. Falei, agora, minha chance de fazer direito internacional. Vou trabalhar para as empresas aéreas internacionais.
Eis que, quando eu chego na entrevista, a vaga era para direito tributário e essas empresas tinham várias questões tributárias, né? A tributação sobre o querosene de aviação, a questão aduaneira de desembaraço de mercadorias, né? Então, eu acabei virando estagiária de direito, eu estava nessa época no 5º período de direito, no 4º, na área tributária de um escritório de advocacia, para o qual me candidatei pelo seu portfólio de clientes, que eu achei que iam ser, né, meus clientes internacionais. Só que eram as unidades brasileiras deles. E aí você me perguntou de pessoas. Isso. Olha, Paulinho, eu tive muitas pessoas que me ajudaram ao longo da minha vida inteira, assim, ao longo da minha carreira e da minha vida pessoal. Não dá para dissociar minha vida pessoal da minha vida profissional, porque as pessoas acabaram virando minhas amigas. Então, eu fiz estágio no TJ, teve a doutora Kátia Torres, que era titular da 30ª Vara Civil. Foi, assim, um anjo na minha vida. Hoje ela está numa vara de fazenda pública tributária também. A gente sempre tem, assim, algumas pessoas que nos, né, nos inspiram, nos ajudam, né? É tão bom ter essa gratidão e poder falar em algum momento, até num podcast como esse, que Sim. Talvez chegue a essa pessoa. É tão legal, né? A pessoa escutar isso. Que legal. Sem dúvida nenhuma, assim, ela é minha madrinha jurídica e da vida, assim. Enfim, ela foi um exemplo, um oráculo e também uma pessoa que me deu muitas dicas e muitos conselhos, porque na minha família não tem nenhum advogado. Então, assim, lá em casa a gente sempre teve muito diálogo, muita conversa sobre vida, direção, mas é sempre bom a gente ter alguém da área, né, do ramo. Claro. E aí eu me lembro que na época, né, eu estava nesse escritório de tributário e ela me vendo trabalhar com tributário e sendo estagiária dela ao mesmo tempo, que eu fazia jornada dupla, né? Tinha que pagar as contas, eu era uma estagiária que tinha saído de casa, né? Eu morava na Praça Seca, e aí por ter passado para direito na Unirio, que ficava ainda na Urca, né? O campus de Botafogo ainda não estava consolidado, então era muito longe. E aí eu tinha que fazer jornada dupla e acabei vindo morar na Zona Sul, enfim. Ela me deu várias dicas e ela me viu, assim, precisando muito do dinheiro do Estado, da grana do estágio. E aí, na época, ela me indicou para um escritório de advocacia. E foi ali que você começou a ter o primeiro contato com o Não, eu já tinha tido lá no primeiro escritório, mas nesse eu comecei a realmente pensar tributariamente. Lá fiquei 7 anos até me formar e até ter mais ou menos uns 3 anos de formada. Você construiu uma atuação muito consistente, né? Tanto no contencioso, pela tua história, né, quando nós conversamos aqui nos bastidores, quanto no consultivo, sempre com uma visão estratégica, né? Sim. Então, como é que você enxerga hoje, né, você, Priscila, como é que você enxerga esse papel do advogado tributarista, né? E certamente, né, a gente vai atingir aí vários advogados, ou então que estão para se formar e tudo, que hoje é mais técnico, mais político, mais estratégico, ou é tudo isso junto? Como é que você enxerga isso? Porque é legal da gente falar das questões tributárias. Hoje a gente está tendo muita, né, projetos de lei, muito debate, né, as reformas tributárias, né, que estão mexe com todo mundo, desde a pessoa física, as grandes empresas, as pequenas, startups, tudo mais. Como é que você vê hoje aquele advogado tributarista que está entrando no mercado e essa visão, com essa tua visão estratégica? Como transformar, né, isso daí, né, que parece assim, meio abstrato, né, mas que são decisões que estão diretamente em empresas, setores que... Assim, como é que você vê tudo isso, né? Eu acho que o direito tributário é zero abstrato. Assim, o direito tributário é o direito que mexe no bolso de todos nós, né? Primeiro, é um ramo do direito transversal, ele afeta a vida de todo mundo, ele afeta a economia, né? Se a arrecadação vai bem, vai mal, a economia acompanha isso. E mais do que isso, o agente tributário, a gente viu agora isso, né? O agente junto e agente separado viu isso agora na reforma tributária, ele precisa ser multidisciplinar. O direito tributário, ele tá muito longe daquela ideia de quando a gente estudou direito, da pirâmide de Kelsen, da tipicidade cerrada, né, do castelo do advogado tributarista das teses. Isso, eu acho que essa fase já passou, né? Hoje o advogado tributarista, ele é o advogado da vida, da tomada de decisão de pessoas físicas e jurídicas. E mais do que isso, ele precisa sim entender como é que está funcionando a política, ele precisa sim entender se é o governo que arrecada
bancada mais ou menos que está fazendo as leis, porque isso vai impactar diretamente na relação tributária. E a gente teve essa recente experiência da reforma tributária, que mostrou para a gente que a atuação dos profissionais, dos juristas, é fundamental para a gente trazer um pouco de técnica, né, para a realidade tributária. Então, o parlamentar, o político, ele tem os desejos políticos dele, ele tem os anseios dos seus eleitores, mas isso tudo precisa ser colocado a termo. Então, muito bacana, por exemplo, uma discussão lá na reforma tributária sobre a neutralidade fiscal da reforma. A reforma realmente ela objetivou, né, não aumentar a carga tributária geral, né, do sistema brasileiro. Mas isso não significa que ela não trouxe impactos de aumento ou diminuição para cada setor da economia que foi afetado. E, né, quem não viu pode botar no YouTube, na TV Senado, nas comissões de juristas, nas votações parlamentares, as atuações das sociedades civis organizadas e dos próprios advogados, né, os contadores, os profissionais de tax, vamos dizer assim, na hora de levar ao parlamento os dados técnicos e as questões que poderiam advir daquelas normas. Então, a Constituição de 88, quando ela veio, a gente chama ela no direito tributário de Constituição Cidadã, né? Ela concretizou o sistema, o Estado democrático de direito, né, no âmbito do direito tributário. Foi muito bacana, ela trouxe uma evolução muito grande para a gente em termos tributários, né? O sistema tributário está lá num capítulo todo especial. E aí, naquela época, o debate foi grande, a gente teve muita influência, né, dos entes federativos, mas eu não vivi. Eu só ouvi falar. Eu tinha 5 anos quando a Constituição de 88 foi votada. Mas essa agora, só para concluir, eu acompanhei e vi a importância da atuação para além do judiciário, né, do contencioso, para além da consultoria somente para as empresas, do advogado tributarista. O advogado, ele tem um papel fundamental na nossa República e eu acho que na reforma tributária a gente retomou esse nosso papel, né, de protagonista na elaboração e no pensamento das políticas públicas e das normas. Porque elas não podem estar desconectadas da realidade, senão elas não vão ser execuíveis, vão ficar apenas inócuas no papel, né? A lei que não pegou. É feio demais falar isso, né? A lei não pegou. Tem que pegar, a lei tem que pegar. Toda né? lei tem que pegar. Deveria poder pegar, né? Deveria pegar. Mas o mais importante de tudo isso é que essa questão, além, claro, da sua formação no direito e ter partido para esse viés da parte tributária, né? Hoje a gente vê que com toda essa discussão, né, e as pessoas com mais informação, com podcasts, com YouTube, com tudo mais, todo mundo, todas as pessoas, a sociedade como um todo, está sempre buscando informações e quando fala em reforma tributária que vai mexer no bolso, né? Você libanesa vindo aí, lembrando do seu pai, começa a mexer no bolso das empresas, pessoa física, todo mundo quer entender disso. Claro. Então, é muito importante ter uma formação e, claro, que tenhamos bons profissionais, bons advogados, tributaristas, para que possam trazer essa consultoria, né, para as empresas, para as pessoas. Até para encorajar ou desencorajar alguns comportamentos. Não acredito muito no papel do advogado, não só o tributarista, mas aí, né, puxando um pouquinho a sardinha para mim, o advogado como aquela pessoa que vai levar para o empresário todos os cenários, mas não só da parte financeira, mas da parte ética jurídica também, né? Para tomada de decisão também. É muito importante. Para direcionamento das Exatamente. Acho que o advogado, ele tem esse papel também de advisor, mas também no sentido de como a imagem da empresa vai ficar no mercado, né? A gente teve recentemente a aprovação de uma norma, de uma lei complementar, que é o Código de Defesa do Contribuinte, né? Que aí vai trazer, né, as classificações do bom e do mau contribuinte. É uma evolução, que a gente tem que entender o comportamento do contribuinte e prestigiar aquele, né, que está aqui junto com o Estado, tentando fazer o sistema tributário funcionar, né? Obviamente, o empresário, ele está pensando no lucro dele. Mas enquanto contribuintes, todos nós cidadãos, temos que ter essa consciência que não tem dinheiro público,
O dinheiro é o dinheiro da Do arrecadação. O dinheiro do público vem do privado. Exatamente. Então, assim, com uma arrecadação consciente, um gasto financeiro, né, do Estado aqui falando em qualquer ente federativo, com sustentabilidade, né, com legalidade, dentro de um fluxo bacana das políticas públicas, eu acho que a gente consegue aí fazer um bom uso do dinheiro da arrecadação, que é o dinheiro público, é o da arrecadação. Pegando esse viés aí, você teve uma passagem muito relevante pelo setor privado e vocês estão vendo aqui o conhecimento é a razão pela qual eu convidei aqui a Priscila para bater esse papo comigo, né? É tanta informação, é tanto conhecimento, mas você teve no setor de energia e da indústria com uma atuação inclusive em arbitragem em Nova York. Eu queria que você falasse um pouquinho com isso nessa tua formação e hoje, né, saindo agora e caminhando para onde você está, né, no setor público, essa bagagem empresarial te ajudou muito, né, e a trazer até soluções mais equilibradas entre Estado, empresa e sociedade. Fala um pouquinho sobre essa tua experiência nessa questão de arbitragem em Nova York, como é que você chegou nisso e também como é que foi essa tua transição, né, do setor privado para o setor público. Pois é, você estava falando aí, eu estava pensando... Lembrando aqui que é a nossa secretária de transporte do estado do Rio de Janeiro, né? Uma fera. Obrigada. Pois é, você estava falando aí, eu estava aqui lembrando, parece que a gente olha para a nossa vida assim, né, como se ela fosse uma linha do tempo retilínea, mas não é, né? E aí eu acho que tem um pouco a ver com essa minha natureza disruptiva, né? Eu não consigo ser colocada dentro de uma caixinha, de um quadradinho, e me dizerem assim, ó, você só vai fazer isso, agora você escolheu ser advogada, você só vai fazer advocacia. E você é advogada tributarista, esquece todos os outros ramos do direito. Né? Eu lembro, meu pai é policial militar, né? Uhum. E aí o vestibular da PM é o vestibular da UERJ. E na UERJ eu botei direito na época. Meu pai, não vai fazer pra polícia? Falei, pai, eu sou muito insubordinada para eu ser policial. Imagina, eu não vou seguir as regras. Então, pensando assim, o meu caminho sempre foi... Mas segue hoje está ditando regras, né? Não, então, também. Óbvio que eu sigo todas as regras, eu sou uma pessoa que... disruptiva, mas eu sou não disruptiva, eu tento romper o sistema, mas se eu não conseguir, eu sigo, tá? Mas assim, na polícia, né, nas Forças Armadas, você não consegue nem contestar uma ordem, né? Nem a pessoa te fala, faz isso, você fala, mas espera aí, não tem nem mais espera aí. Então isso não ia funcionar para mim. Eu preciso poder debater. Depois eu me resigno, não tem problema não. Mas eu preciso primeiro... Poxa, outro dia, falando da secretaria rapidinho, me liga um secretário e fala assim, Priscila, eu não quero sua opinião, quero seu apoio. Porque ele já sabia que eu ia dar minha opinião. Mas eu apoio, e eu, de novo, né, assim, eu aprendi profissionalmente que a gente tem que se colocar dentro da técnica, com educação e observando a hierarquia. Porém, né... se a gente não tiver sucesso na nossa tese, a gente segue a tese da liderança. E aí, voltando um pouco, então, para minha carreira. Eu quero saber como é que você chegou em Nova York. Como é que eu cheguei em Nova York? Com arbitragem, né? Foi. Essa transição para o setor, né? Então, como eu te falei, né? Eu sempre fui essa pessoa disruptiva. E aí, eu trabalhava numa empresa de geração de energia. E essa empresa, ela tinha alguns contratos para construir usinas termoelétricas. Tá? E um desses contratos era com uma empresa, posso falar o nome das empresas, tudo certinho? Não tem problema nenhum. Era um contrato com a Caterpillar, que é uma empresa internacional, e esse contrato de fornecimento de motores para uma termoelétrica em Pernambuco. E eu estava tocando todo o projeto. E aí teve que fazer um aditivo, porque a gente tinha perdido a licença ambiental da Bahia. Acontece muito em projeto assim. Você perde uma licença num lugar, então você faz um aditivo no projeto para ele ir para outro lugar. E a gente tinha conseguido uma licença para Pernambuco. E aí acabou que foi demorando, não conseguimos construir a usina a tempo. E aí tivemos que fazer um aditivo com a Caterpillar. Nesse aditivo, tinha lá, né, um novo motor a ser fornecido para uma nova unidade da usina, que acabou também não acontecendo. E a empresa seguiu o caminho dela, né, ela sofreu um IPO, enfim... foi vendido e tudo. Aí, no meio desse caminho, eu já estava em outra empresa, trabalhando, uma empresa metalúrgica. Recebo um telefonema da minha ex-diretora jurídica, que é minha amiga até hoje, maravilhosa, Rose Santos. Rose me liga e fala assim, Pri, aquele contrato aditivo que você negociou da Caterpillar foi para arbitragem, a gente vai precisar de você.
Então, eu fui para essa arbitragem internacional não como advogada da arbitragem, mas Tá. como a testemunha Uhum, que era responsável pelo processo no jurídico da empresa. entendi. E aí foi muito maravilhoso, né? De uma forma ou de outra, Eu uma me experiência senti lá no maravilhosa. Legally Blonde, naqueles filmes americanos. Foi muito interessante, um dado curioso dessa arbitragem é que eu falo inglês, só que eu não falo esse inglês fluente técnico de direito. Você fala, porque eu já vi você falando aí, dando palestras, inclusive. Tá, mas Uhum. isso tem mais de 10 anos, Tá. né? E aí também foi uma dica da nossa advogada na época, que ela falou o seguinte, de um escritório maravilhoso em inglês, ela falou, olha só, você pode até falar inglês, mas você tem direito de fazer o seu testemunho em português. E é melhor, porque você ouve a pergunta em inglês, depois ouve em português, dá tempo de processar a resposta e responde em português. Falei, fechado, passei lá uma semana fazendo hearing. Meu hearing, só sexta-feira eu fiquei treinando, cheguei lá domingo, fiquei a semana toda, todo dia, 2 horas por dia, até que cheguei lá no meu dia, né? Aí cheguei lá no tribunal. Não é tribunal, né? Era uma salinha de arbitragem. Gente, fiquei nervosa. A primeira pergunta que o advogado da Caterpillar faz pra mim. Miss Sacalem, né? Aquele sotaque dele. Senhora Sacalem, senhorita Sacalem. Aí ele lança em inglês assim... Não é verdade que aqui... Aí ele pega um papel, exhibit, né? Tipo, anexo número tal. É tipo 13.7.8, um processo de 500 mil páginas. Nossa Senhora. Tá aqui no exhibit, aí levanta, faz assim, né? Aquele teatro. Não é verdade que a senhora, no seu LinkedIn profile, falou que a senhora tem um inglês fluente? Por que a senhora tá aqui falando em português? Aí eu olhei pro árbitro, porque eu entendi a pergunta dele. Aí o árbitro falou, tá bom, essa você pode responder sem o tradutor. Falei, tá bom. Então, mas respondi em português. Aí eu falei, eu gostaria de responder em português, porque é minha língua mãe, e eu não gostaria de perder nenhuma tecnicidade dos termos, porque termos contratuais são muito específicos. Vai que eu falo uma palavra errada e sou misunderstood. Aí lancei no final um misunderstood. Mas já pega uma sacada, né? Logo de uma experiência nova, chegando ali e mostrando... Não, e uma tensão, né? Que você tem que responder, por mais treino que você faça, você fica nervoso, suando. E aí saí de lá da Multner, a Multner foi a empresa do podcast, da arbitragem. Saí dessa empresa, fui para mais alguns escritórios de advocacia, até que fiz um processo seletivo para a Firjan. E na Firjan, em 2017, foi quando eu comecei a flertar com essa questão do público. E aí, Paulinho, me apaixonei. Aí foi. Me encontrei na vida. Foi a partir desse momento, na Firjan, então, que você começou a entender um diálogo com executivo, legislativo, setor produtivo. E o advogado era muito mais do que ficar sentado fazendo petição e parecer. Que legal. Que a vontade do legislador podia ser influenciada com o nosso trabalho, indo conversar com o legislador. Que o legislador aqui do estado do Rio de Janeiro fica ali do outro lado da rua, na Rua da Assembleia. Agora tá ali no ex-prédio do Banerjão, né? Na Rua México. Que é aqui pertinho de onde a gente está gravando, né? Pertinho. E a vontade do legislador, né? Uma coisa tão abstrata, tão longe, ela ficou muito perto. E aí, quando a gente consegue influenciar, impactar políticas públicas, legislações, com o nosso trabalho, com o nosso raciocínio, com a construção das nossas ideias, nossa, Paulinho, e ainda por cima ajudando as pessoas, é demais. Mas aí, então, vamos lá. Então, qual é o maior desafio hoje na articulação entre o governo, empresas e entidades para destravar esses entraves aí regulatórios e econômicos? Você já tem toda essa experiência que vem do setor, né, privado, agora transitou pela Firjan, e o que você vê hoje, né, como Priscila, secretária de transporte, com toda essa experiência, quais são os maiores desafios para esses entraves? Olha, pergunta complexa, mas eu acho assim que tudo começa pela comunicação. Então, eu acho que hoje o maior desafio é a gente conseguir colocar todo mundo na mesa para conversar, os diálogos institucionais. A gente passou um período muito tenebroso no Brasil, em que os diálogos foram criminalizados,
né? Então, as pessoas estão com medo de conversar e serem mal interpretadas, medo de dialogar ou de levar um pleito e serem mal entendidas. Então, me lembra, assim, uma coisa que eu nunca consegui entender e depois que eu entrei no governo eu passei a entender, como advogada tributarista lá no meu castelo, Lá atrás, no escritório, Uhum. sentada na mesa, eu falava pro empresário assim, vamos entrar com mandado de segurança para desembaraçar sua mercadoria? Ele, não, doutora. Eu não vou entrar na justiça, porque eu vou fazer outras importações, aquele auditor vai ficar chateado comigo. Eu falava, mas é seu Como assim? direito. E realmente acontece, assim, a gente está lidando com pessoas de todos os lados. Seja do lado de cá do balcão, seja do lado de lá do balcão, sabe? Então, quando a gente tem pessoas, a gente tem que entender também que elas têm as suas questões, as suas histórias, as suas vicissitudes, Verdade. né? É verdade. E aí, dentro desse Entender contexto, isso. entender o ser humano, né? E tentar entender também o que está por trás ali porque o servidor público, o advogado, o contribuinte, é tudo muito impessoal. Mas não é sobre isso. São pessoas, são vidas, são famílias, né? Então, eu tento sempre ter essa humanidade. Quando hoje, por exemplo, eu me coloco nessa situação de dialogar do lado de cá do balcão. Então, como eu já tive do lado de quem está pedindo, hoje, quando alguém vem pedir, eu tento entender quem essa pessoa está representando, qual é o setor, qual é o interesse, né? E eu fiz um curso de negociação recentemente, e é uma coisa interessante mesmo. Eles ensinam isso, a técnica, né? Foi na Universidade de Direito de Harvard. E eles falam exatamente isso, assim, quando você for fazer uma entrevista, quando você for fazer uma negociação, né, não basta só saber do negócio que você está fazendo, tem que entender do seu interlocutor. É verdade. Ele é um exemplo clássico lá que ele dá, que a empresa, que eles estavam negociando, e aí uma das cláusulas era que a sede da empresa tinha que mudar de lugar. E aí, assim, era um valor absurdo, estava muito acima do valuation da empresa. Eles não estavam conseguindo entender por que o CEO não queria, ele estava sabotando fechar esse negócio. E aí, depois entenderam que ele era de uma família que era muito unida e ele não queria mudar de estado. Que ele não queria ficar longe da família dele. Parece que alguém da família dele estava passando um problema de saúde. E aí, a partir do momento que essa cláusula de que a sede da empresa não precisa mudar de lugar foi tirada da mesa, o negócio fechou rapidinho. Eu acho que o ponto que você disse que é importante, eu acho que não é só com relação à negociação, é comunicação. Né? A comunicação é super importante em todos os aspectos, em todos, dentro da empresa, entre legislativo, executivo, toda, entre as pessoas, entre o setor produtivo. Eu acho que se não tiver uma comunicação direta, transparente, eu também fiz uns cursos de negociação e também de mediação, sou um adepto à mediação. Então, é sempre na mediação a gente busca aquele ganha-ganha, e entender o lado do outro. Então, isso daí é o que falta um pouco nas pessoas e a gente tem que tentar sempre motivar e trazer, né, e falar sobre isso aqui, né, uma pessoa tão assim, humana como você e trazendo e tendo esse entendimento, é sempre bom a gente falar que a comunicação é sempre o ponto importante. E gestão de pessoas, né? São pessoas, no final da história, nós tratamos com pessoas. Então, tem que ter esse entendimento. E o jiu-jitsu me ajuda nisso daí também, porque eu acho que quando a gente tem um negócio do esporte, o surf, o jiu-jitsu, eu trago um pouco para o meu lado também, que a gente tem que respirar, entender o momento, entender o que você pode, como você pode reagir. Isso daí, nas relações interpessoais, te ajuda também, aquele momento teu também, de você poder entender determinadas situações. Nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue. Mas acho que é um treinamento diário e contínuo para a gente sempre melhorar como ser humano e no trabalho também, Paulinho, eu sou libanesa. Você, assim, nosso corpo humano hoje é o mesmo do ser humano de 300 mil anos atrás. Nossos instintos são os mesmos. Então, você imagina quantas vezes por dia eu bufo para eu liberar essa carga, essa adrenalina que sobe cada vez que eu passo por uma situação que não é a que eu espero. Mas é isso, é respirar, é ter técnica, né? Eu achei muito interessante isso do curso, assim, eu indico para quem não fez, né? Fazer um curso de negociação vai te ajudar a negociar com seus filhos, negociar com a vendedora da loja, não é só em trabalho. E essa coisa que eles explicam dos seus sentidos, porque me ajudou muito a entender, por exemplo, tem sempre essa coisa que as mulheres, né?
Eu sou um pouco feminista, tá, Paulinho? Não, vou entrar nesse aspecto Tá, agora. mas deixa eu Mulher, só- liderança, Então, tomar de deixa eu só decisão. terminar Vamos essa lá, parte. fecha. Que as mulheres são mais emotivas. Pode ser que sejamos, mas eu acho que a gente não tem que esconder o que a gente é, porque a gente é quem a gente é. É isso. E se a gente tem essa emoção, se a gente sente ela, a gente tem que só tentar racionalizar, entender por que ela veio, né? E no final do dia, todo mundo age com fígado. Né? Todo mundo, porque todo mundo tem o mesmo corpo do homem de 300 mil anos atrás. A diferença de quem age com fígado para quem age com fígado quem age com fígado e racionaliza ou quem age só com fígado. Não tem jeito, a sensação vem. Tem técnica para você, respira. Tem gente que tira o sapato e encosta no chão para sentir a terra. Tem gente que, por exemplo, uma que eu adorei. Se tem aquela pessoa que você fica nervoso toda vez que chega um e-mail dessa pessoa, que a pessoa geralmente é belicosa ou a pessoa é implicante, você não vai responder essa pessoa quando você estiver nervosa. Você vai respirar, você vai começar a trabalhar, fazer qualquer coisa, e aí quando a sua cabeça entender, estou operacional, você vai abrir esse e-mail. Por quê? Porque ela vai entender que é mais uma coisa que você vai fazer no seu dia operacionalmente. É verdade. Olha que legal. Ela fez uma propaganda dos cursos de negociação, mas eu também faço um pouco da mediação. A mediação também traz muitos elementos para que você possa lidar com situações, até mesmo dentro de casa, né? Com família, com trabalho, com tudo isso. Isso é importante. Mas vou aproveitar aquele gancho que você falou de mulher e tudo mais. E eu queria saber o seguinte: na tua trajetória, você sentiu desafios específicos, né? Por ser mulher, nesses espaços que hoje vêm sendo cada vez mais ocupados por vocês? Você sentiu não, alguma coisa? querido. Tô sentindo. É Sempre forte sentindo. assim? Sempre. Ser mulher é sentir. Ser mulher que trabalha no mercado de trabalho, que sai de casa todo dia para trabalhar, para tomar decisão, para gerir pessoas, para lidar com pessoas. E quais são? Você sente, e quais são, assim, o que você traria em termos de conselho para essas mulheres que estão entrando no mercado de trabalho, estão construindo suas carreiras, quer no setor privado, ou no direito, ou no setor público? Como é que o que você traria para essas mulheres, já que você é muito nova, mas com tudo isso que a gente está vendo aqui, muito que nova, por isso que eu trouxe você aqui, né, com tanta experiência, o que você aconselharia essas pessoas? Olha, o que eu digo para as meninas e mulheres hoje é assim: nunca duvidem de vocês, nunca duvidem do seu potencial e nunca deixe ninguém definir quem você é. Então, a gente pode tudo. É claro que homens e mulheres são diferentes, né? E de jeito nenhum eu vou defender aqui a bandeira de que eu quero ser igual a um homem. Eu só quero ter a mesma oportunidade para aquelas situações e que eu tenho a mesma aptidão. Porque é claro que homem tem maior força física do que mulher. Mas, gente, quando a gente vê assim, porque a mulher nasceu para cuidar, porque a mulher nasceu para fazer a comida do lar. Eu não vejo estrela Michelin mulher, gente. A maior número de estrela Michelin que eu tenho aí de homem, de cozinheiro, é homem. Então por que a mulher que nasceu para ficar na cozinha da família? Chefes aí, né, feras no mundo inteiro. A mulher nasceu para ficar na cozinha de casa. Ela não nasceu para ficar na cozinha do restaurante ganhando prêmio. Então, esses conceitos pré-moldados, e aí eu não vou entrar aqui em debate de feminismo, que isso vai valer um outro podcast, pode me convidar para isso se quiser. Mas isso é um desenho social havido há poucos séculos, eu diria menos de 2 séculos. Né? E a gente está construindo ainda, a gente está evoluindo esse desenho social. Já fizemos muitos avanços, eu considero, mas acho que ainda devemos mais. Então, eu diria para as mulheres e meninas que me escutam, que me veem hoje, quando eu comecei no direito tributário, a gente falava isso, né? Tem um grupo aqui de mulheres tributaristas do qual eu faço parte, as tributaristas cariocas, que a gente tinha muito poucas mulheres na área tributária. Porque, como você falou, finanças, tributos, não é família, né? Não é criminal. Até criminal tem menos mulher também, mas tinha mais do que no tributário quando eu comecei, né? Não desistam dos seus sonhos, né? Tentem entender que cada trabalho faz, mas assim, dentro do que é bom para você. Cada profissão pode te trazer de felicidade. Não deixa ninguém te dizer que você não vai conseguir. Né? Se você quiser, se você tiver curiosidade, busque. Quando eu comecei, era uma tributarista mulher, me lembro até hoje, Andréia Veloso, procuradora do município, maravilhosa. Ela era minha professora, me deu aula. E eu já falei isso para ela, inclusive, né? Poxa, Andréia, quando tudo era mato,
era você Você que estava tava lá ali já inspirando direto. a gente. E Legal. hoje você vê muitas meninas se empolgando e se inspirando em virar tributaristas, porque vem a gente nesse movimento das tributaristas cariocas. A gente já ouviu esses Ah, não, mas as depoimentos. mulheres, em termos de direito, estão tomando. Eu acho que 80% lá no escritório são mulheres, e elas estão tomando a liderança o tempo inteiro em todas as áreas. Eu digo em todas as áreas, não estou levando só para. Eu estou falando um pouco do lado do direito, mas eu acho que elas estão tomando muito assim, o espaço e Então, realmente com muita conquista que vem crescendo a cada dia, né? quer ver um. Pela competência, você vê aqui. Você mesmo mostra tudo isso e a competência que você tem, estando aqui conversando Imagina. e a gente batendo papo. Eu ia te falar, quer ver um exemplo do setor de transporte? A gente tem os homens, né, que sempre dominaram todas as situações e já estava com tudo esquematizado, e agora estão chegando as mulheres para atrapalhar, né? Tem no setor de Para resolver. no setor de transporte, tem o pessoal mecânicos, né, o setor de rodoviários, né? Aham. Eles rechaçaram muito, né, se modernizarem os homens para mecânicos de ônibus elétricos. E Caramba. aí, o pessoal abriu curso, isso é uma história ótima, o pessoal abriu curso para mulheres serem mecânicas elétricas, né? Porque a parte elétrica é mais sensível, né? Tem mais detalhe e tal. E aí, muitas mulheres se formaram mecânicas de motores elétricos. E aí, os homens ficaram para trás. E aí, começaram a reclamar, dizendo que os cursos... Ah, vocês estão privilegiando as mulheres. E aí, o pessoal dos cursos falou, cara, a gente está falando para vocês tem décadas. Vamos modernizar. Não, isso aí não vai dar nada. E aí, eles lá com a mão suja de graxa e agora as mulheres lá tomando conta, né, das oficinas de ônibus elétricos. Olha que legal. Espetacular, Não é legal? espetacular, muito legal. É. Então vamos lá, aproveitando aqui com a tua agenda super lotada e tudo mais, e com tudo que você faz na tua vida, como é que funciona o teu equilíbrio, né? Você tem algum hobby, tem alguma coisa para tirar um pouco dessa pressão? Meditação transcendental, hobbies. Fala um pouquinho de como é que você equilibra isso tudo, que é uma pressão forte, né? Secretaria de Transporte aqui no estado não é uma coisa, né? Fala aí pra gente, como é que Paulinho, você consegue... olha só, sinceramente, trabalho, né, nunca foi um problema pra mim. A minha Não, no família... trabalho, mas a pressão, tudo Não, tá ali mas naquele dia a dia, eu a tua cresci agenda numa é forte. família de libaneses, né, doutor? Né, criada pela minha avó, meu avô, com meu pai coronel da Polícia Militar. Tira de letra, tira de Pressão, letra. um negócio que a gente sempre teve em casa. Eu lembro meu pai, ele falava pra mim quando eu fazia, né, criança, né, muito ativa. Ele falava, Priscila, você é uma Ferrari querendo andar igual o Fusquinha. Então, porque às vezes eu não atendia as expectativas dele em alguma situação, ou conversava na aula e vinha anotação na caderneta, né? Eu era boa aluna, mas eu era da turma da bagunça. Então, assim, eu tenho alguns hobbies, mas eu não gosto de ser, como eu falei, moldurada, né? E colocada numa caixinha. Então, eu gosto de sair para degustar um bom vinho, eu gosto de ir pra praia, de ler um bom livro, de cinema. E, mais recentemente, um hobby especial que é de ser ritmista em bloco de carnaval. Caramba. Que lá eu extravaso mesmo. Imagina, tá batendo ali. Eu toco chocalho, né? O Chocalho. rocar, né? Que é o que faz assim, tic, 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 tic. Isso tem que fazer musculação também, porque não é O fácil, braço não. fica O braço fica ótimo. dolorido. Quando a gente começa a ensaiar, assim, né, do meio do ano pra frente, realmente a gente fica com o braço bonito, né? Academia natural. Mas é isso, assim, muitos amigos, muitas resenhas. Legal. E agora, né, E agora um bate-papo com parente. Agora o bate é sempre bom, né? Desde que nos conhecemos, o bate-papo é sempre bom. Mas agora nessa atribuição de secretária, né, que eu estou, eu tenho feito algumas pausas para meditar e para ficar em silêncio sozinha. Porque realmente meus dias têm sido muito cheios. E isso, assim, eu chego em casa à noite, eu termino de responder as mensagens, né, porque sempre tem um WhatsApp para responder. E aí depois eu tento ficar um pouco em silêncio, sabe? Fecho os olhos, dou uma meditada, eu fiz um cantinho na minha casa para isso. Acho que muito inspirado com aquela conversa que a gente teve. Legal. Como eu não moro perto do mar, né? Eu moro na zona sul do Rio de Janeiro, mas não é perto do mar. Se eu morasse até, sei lá, não sei se eu iria, mas enfim, poderia meditar na praia. Mas eu tenho meu cantinho de meditação. É sempre bom fazer a meditação. Eu sou adepto da meditação transcendental, fiz com o Kleber
que é um cara excepcional, que eu já conheço há muitos anos, e isso daí me ajuda muito na minha profissão e em tudo que eu estou fazendo. Bota Dá as uma ideias no tranquilidade. lugar também, É né? sempre muito bom. Então, num olhar agora mais para o futuro, né, Priscila? Assim, no Rio de Janeiro, quais são os grandes desafios, assim, oportunidades que você enxerga para o nosso Rio de Janeiro? Eu vejo o nosso Rio de Janeiro com uma oportunidade gigante de se posicionar cada vez melhor ou cada vez mais, né, nesse lugar que a gente merece muito sempre estar, que é do estado mais bonito, da cidade mais legal, do lugar onde as pessoas são felizes e produzem e trabalham. Eu vejo com muito bons olhos assim o futuro do Rio de Janeiro. Eu também, eu sou um carioca daqueles que eu vou lutar sempre pela imagem, pela reputação da nossa marca Rio de Janeiro, né? Então a gente conta com o trabalho que você vem fazendo, conta com as pessoas que a gente sabe, que conhece, que estão aí lutando pelo melhor do Rio, e você é uma delas, eu confio Muito muito em você. obrigada. Para mim é uma honra de verdade, assim, hoje poder estar trabalhando, né, no governo do governador Cláudio Castro, e não é político o que eu estou dizendo, de jeito nenhum, eu sou advogada, É, não vou me candidatar, é, vou voltar a ser advogada já já, é, assim que o governador determinar, eu sou assessora dele é. e estou nessa atribuição, numa missão que Missão. ele me conferiu, ele me confiou, mas assim, é muito bacana ver o quanto que, não só o governo dele, né, mas a gente vê aí as pessoas de bem que estão no setor público, em qualquer esfera federativa, e eu tenho lidado com muitas dessas pessoas que estão, às vezes, há décadas, fazendo um trabalho maravilhoso, né? Mantendo ali a esperança no mundo melhor. E isso é muito bacana, quando nós, né, pessoas que não somos políticas, mas queremos ajudar as pessoas e podemos ter a oportunidade de estar no setor público, a gente se encontra. É um círculo virtuoso, Paulinho, que você É. não tem ideia. É muita gente do bem, pensando o melhor para o nosso estado, para o nosso município, para os outros municípios do Rio. De verdade, eu tenho visto muita gente boa por aí no meu trabalho. A minha ideia, inclusive, quando a gente começou a trocar sobre bate-papo com parente, é exatamente não ser não trazer questões políticas, mas de uma forma ou de outra, a gente tem que ter a ideia de trazer uma agenda positiva, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil, sabe? Temos tem que sido ser cidadãos nível elevado, exatamente. nível hard. E buscar esse bate-papo trazendo essa agenda positiva. E se tiver do governo, qualquer esfera, federativa, ou estadual, ou municipal, o que for, mas que tenha desempenhando um papel importante, que faça o bem para a sociedade, vamos falar, vamos trazer, vamos conversar. Sem dúvida. E é por isso que eu tenho muito prazer de estar aqui contigo. Foi muito bom, uma conversa rica, profunda, necessária aqui também para as pessoas, muitas mulheres se inspirarem também, né, nesse sucesso que você tem, tanto na parte do direito, na parte privada quanto no setor público também. Então é isso, eu tenho certeza que de quem nos ouviu aqui sai com uma compreensão muito mais ampla sobre decisões que importam o país, o Rio de Janeiro, sobre o papel de lideranças, né, comprometidas com diálogo, técnica e propósito. Então, Priscila, quero te agradecer muito de você ter vindo bater esse papo com eu. Eu sei da tua agenda para chegar aqui, eu consegui esse horário contigo, mas desde que nós nos conhecemos, eu fiquei encantado contigo, do ser humano que você é e da vontade que você tem de trabalhar e trazer para a sociedade soluções inovadoras, né, e de uma maneira adequada dentro das políticas públicas que nós temos. Então, eu queria te agradecer mais uma vez e se você gostou desse episódio, compartilhe, indica para quem interessa por direito, política, boas conversas e é isso. Siga aí o bate-papo com parente, porque ainda vem muita história boa por aí. Muito obrigado. Mais uma vez, Priscila, brigadão. Eu que agradeço. Abraço, pessoal. Beijo, gente.